Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é sexta-feira, dia 13 de julho. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Sexta-feira 13, né, gente? Já bate um certo desespero, mas como é sexta-feira, a gente consegue dar uma respirada para esperar aí o final de semana que vai começar de uma maneira um pouco diferente, né? Só tomar um cuidado por onde você anda. Bom, é indiscutível que a internet está em quase tudo, mas eu queria saber se você já se imaginou fazendo alguma terapia online. Esse é um dos nossos temas do programa de hoje e a gente vai falar também sobre as atividades de férias oferecidas pelo Museu Mariano Procópio. Agora eu apresento para vocês os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Cirilo, tudo bem? Bom dia, Caio. Bom dia, telespectadores. Sejam bem-vindos, nossos convidados. Obrigado. Bom dia, Hussein. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. E você? Jóia, tudo ótimo. Preparado para essa sexta? Super. Bom, agora eu apresento as convidadas do nosso programa de hoje. A gente recebe, a pesquisadora da UFJF, Laisa Marcorella Andreoli Sartas. Bom dia. Obrigada, bom dia. É um prazer te receber. Muito obrigada. A gente recebe também a coordenadora de atividades Extravia Turismo Criativo, Carolina Vasconcelos. Bom dia. Bom dia, obrigada, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos. Prazer é nosso. E a gente recebe também a coordenadora de atividades educativas, Laura Fress. Bom dia. Bom dia, prazer, bom dia a todos. Prazer é nosso te receber. Bom, só no Brasil são mais de 116 milhões de pessoas conectadas à internet. Isso permite acesso a uma extensa variedade de produtos, lazer e informações. Foi pensando nisso que a nossa convidada do programa de hoje desenvolveu um conjunto de pesquisas que avaliam a eficácia da terapia por internet para as pessoas que fazem uso abusivo do álcool. A partir de agora, nós vamos conhecer mais sobre esse trabalho. Laisa, conta um pouquinho pra gente por que você decidiu seguir essa linha de pesquisa. A gente começou a perceber, né, que a gente começou antes a fazer algumas pesquisas, observando que tem muita gente que busca informação pela internet sobre o uso de álcool, sobre tabagismo, né, informações de saúde em geral. Então a gente começou primeiro com isso. Depois a gente começou a fazer um projeto multicêntrico com o pessoal da Organização Mundial da Saúde. Então a gente desenvolveu um site, né, onde as pessoas podem acessar esse site, tem informações sobre alcoolismo, lá dentro desse site tem uma intervenção auto-aplicada, né? E aí o que aconteceu? Muitas dessas pessoas que buscavam o site e que buscam essas informações pela internet são pessoas que têm dependência de álcool. Então, na verdade, elas estão em casa, né, não estão buscando tratamento, e elas estão em casa, e aí a gente viu que, de repente, a internet poderia ser uma modalidade, né, um caminho possível para a gente oferecer uma intervenção. Só que isso não era estudado até hoje direito, né? A gente não sabia o quanto que isso funciona, o quanto que é efetitivo. Até porque foi aí não que a era gente começou. permitido, né? Não era permitido, né? Até maio de 2018, agora acabou de sair uma resolução nova pelo Conselho Federal de Psicologia, não era permitido fazer terapia por internet, né? Só era permitido por meio em caráter experimental, que era o nosso caso. O que era permitido era fazer orientações, que também na resolução antiga não era muito claro o que são essas orientações, né? Mas psicoterapia mesmo não era. Então agora isso mudou, né? De qualquer forma, a gente precisa saber se funciona ou não, né? Para que os terapeutas tenham um pouco mais de confiança, o usuário tenha mais confiança, se ele pode, né, participar ou não disso, o quanto que vai ser efetivo e tal. O caminho foi esse. É interessante, Laís, você comentar sobre a questão do usuário, né? A gente sabe que a internet é um campo, né, muito livre, que a gente, de certa forma, no online, a gente não sabe com quem exatamente a gente está interagindo. Exatamente. Se há presença de câmera é uma coisa, agora se não há presença de câmera, como é que a gente pode ter certeza de que com quem a gente está falando é um dependente ou é simplesmente um adolescente que está se divertindo ou está querendo, de repente, ele ficou curioso porque ele digitou lá no Google e descobriu isso. E em cima dessa pergunta, como que a gente pode medir a eficácia, vamos dizer assim, dessa terapia se não há a presença individual do terapeuta acompanhando ali de perto, né? Com relação à primeira pergunta, o processo psicoterapêutico, geralmente existe algum tipo de contato visual em geral,
né? Por exemplo, essa resolução nova, ela não permite que um adolescente faça psicoterapia se não tiver autorização dos pais. Então, isso não é possível, né? No nosso caso, todas as modalidades que a gente faz lá são por Skype. Então, sempre tem o vídeo envolvido. Mas existem outras terapias e que chama de assíncrona, que não tem vídeo, né? Não é por Skype, não tem nada. Então, é tudo só por e-mail. Corre-se o risco, obviamente, né? Mas o terapeuta, geralmente esse adolescente, ele vai começar a demonstrar que ele é um adolescente, até pela linguagem, pela forma como ele vai falando, né? E o terapeuta vai perceber. Agora, um terapeuta de consultório, que hoje pode fazer a terapia, isso vai ser pago, né? Essa terapia vai ser paga, não vai ser gratuita. Então, quer dizer, esse adolescente vai ter que ter um recurso financeiro para pagar, etc. Pela própria linguagem, o terapeuta é capaz de perceber, né? E com relação à segunda pergunta, que era... O que era a segunda pergunta mesmo? A questão da interação humana da mesmo, interação né? humana. Então, ela é um dos medos, né, que os terapeutas em geral têm, os psicólogos têm, essa relação vai acontecer. Não tem como uma psicoterapia acontecer se não tiver uma relação forte entre o terapeuta e o cliente, né? Então, inclusive, tem um monte de pesquisa mostrando isso. Isso impacta diretamente o resultado, etc. Então, uma das coisas que a gente foi tentar ver é se existe essa relação terapêutica. A relação terapêutica é um conceito que a gente conseguiu medir no estudo, né? Além da relação terapêutica, que a gente viu que é a mesma, né? Uma das coisas que a gente avaliou foi isso, a relação da terapia por internet é a mesma relação da terapia presencial, então a gente já conseguiu mostrar que isso está acontecendo. O que a gente faz também é avaliar, por exemplo, no nosso caso, né, houve redução do consumo, então a gente faz avaliação, no início, avaliação no final e depois do tratamento. A gente vai acompanhando essa pessoa, né? Então, é estranho você pensar que o seu paciente está lá do outro lado, mas, na verdade, você está observando, essa relação está acontecendo o tempo todo, né? Muitas pessoas, hoje em dia, o que acontece? A terapia por internet, ela não é para todo mundo, talvez, né? E nem é para substituir a presencial também. Mas o que acontece é que muitas pessoas hoje trabalham na internet. Várias pessoas, elas fazem reunião por internet. Eu mesmo vivo fazendo reunião por internet, por Skype, né, com várias pessoas. Então, tem gente que tem muita facilidade de lidar com a internet, né, de falar ali normalmente. É isso que a gente tem observado nos nossos clientes também. Olá, você está falando assim, na realidade, nós estamos, essa questão hoje, a internet é usada na formação, capacitação, né, você convive hoje, por exemplo, você estuda em Harvard, sem ir a Harvard, você faz um curso pela internet. Nós estamos falando da internet do bem, não é isso? Aí eu gostaria de fazer uma ponderação com você em relação ao público-alvo desse tipo de terapia, né? É uma pessoa com envolvimento pequeno, médio, moderado com o alcoolismo, e uma pessoa que esteja assim profundamente envolvida na questão do alcoolismo, talvez a terapia seja mais eficiente presencialmente. Então, assim, vocês estudaram assim, que nível de graduação de envolvimento que seria eficaz esse tratamento? Você poderia falar isso para a gente? É ótima pergunta. Isso é uma preocupação mesmo, né? A gravidade da dependência de álcool, ela você tem que cuidar muito para entender que modalidade de tratamento você vai oferecer, mesmo presencial, né? Pra você ter ideia, em torno de 50% dos dependentes de álcool que aderem a qualquer modalidade de tratamento, seja qualquer uma, né? Então, no nosso caso, o que a gente fez? A gente tem 2 estudos diferentes. Um é somente com as pessoas que vêm desse site que a gente falou, que a gente desenvolveu. Então, as pessoas entram nesse site, fazem lá um cadastro, elas são convidadas e participam da psicoterapia. Nesse caso, o perfil das pessoas que apareceram são todos dependentes, mas tem uma dependência mais leve. E são pessoas mais jovens, né, que têm, em média, 40 e poucos anos, com nível socioeconômico e educacional mais alto. Então, essas pessoas, o que a gente tem lido na literatura também, é que essas pessoas elas têm mais facilidade, né, e têm uma adesão melhor e um resultado melhor. Também não é, né, uma coisa perfeita, como nenhum tratamento para álcool é. O outro tratamento que a gente faz é aqui em Juiz de Fora. Ele acontece no Centro de Psicologia Aplicada, que é ali no bairro Grama. Então, essa população é de Juiz de Fora e é uma população bem mais grave. Aí são dependentes que têm mais idade, ou seja, eles consomem há mais tempo e são dependentes bem mais graves, né? Essas pessoas não têm acesso à internet. Eles mal têm internet em casa.
Então, era uma das coisas que a gente queria fazer, porque também não vai oferecer um tratamento só para um grupo específico, né? E eles têm tido bons resultados, compatíveis ao presencial. Que eles fazem lá mesmo o CPA, tanto a internet quanto presencial. Então, tem sido compatível com a presencial. Mas o resultado é semelhante, não quer dizer que ele seja um resultado excelente, né? Tem os mesmos problemas do tratamento presencial, né? Então, a gente não tem também uma expectativa de que tudo vai se resolver porque você está oferecendo... A pessoa ela bebe há 20 anos. Então, é muito difícil você conseguir fazer com que ela pare ou que ela reduza, né? Não é um trabalho fácil para ela nem para o terapeuta. Aí tem necessidade de ter uma proximidade maior física desses casos específicos, né? Não necessariamente. O que tem mostrado mais requer um tempo maior de terapia. A terapia mais breve, ela é mais complicada para essas pessoas. E também não é só terapia. Quanto mais grave, mais esse paciente requer uma equipe multidisciplinar. Então, o problema não é a internet em si, o problema é ter mais tempo de terapia e uma equipe interdisciplinar que possa atuar junto com esse paciente. E você já tem assim, algum resultado com a terapia e o pós-tratamento, acompanhamento? Você poderia fazer? A gente está com resultados iniciais, né? Então, o que a gente já avaliou? Se eles reduziram o consumo de álcool, se aumentou o número de dias de abstinência, né? Então, nesses dois aspectos, foi igual entre os dois tratamentos, o presencial e a internet. O que a gente quer ver é se é igual, né? A nossa hipótese é essa. Com problemas nos dois casos, né? Então, nesse caso, foi igual. Né? Em torno de metade deles reduziu significativamente o consumo e aumentou o número de dias de abstinência. A gente avalia a satisfação deles com relação ao tratamento, que é uma preocupação, e todos eles, praticamente, acho que foi mais de 90%, avaliou como positivo, gostaram da modalidade. A gente avalia essa questão da relação terapêutica, também foi igual nas duas modalidades de tratamento. Então, esses resultados iniciais têm sido bastante promissores para a gente. Bom, agora a gente vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Daqui a pouco a gente volta para continuar sobre esse assunto. Rapidinho. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Lais, a gente sabe das dificuldades, né? A gente não tem contato com isso diário, mas a gente já viu vários casos. E eu queria saber como que essa terapia online, ela facilita para que as pessoas tenham acesso, porque ele não precisa ir até o local para encontrar seu terapeuta, então já elimina essa dificuldade geográfica. Quais seriam as outras? Isso é uma ótima observação. Um dos grandes incentivos para a gente investir na terapia por internet é essa. Por exemplo, no Brasil, a cobertura de CAPS, de Centro de Atenção Psicossocial, não chega a nem 60%. Isso CAPS geral, não estou nem falando do CAPS álcool e drogas, né? Que é o serviço público que a gente tem. Então, muitas pessoas moram em cidades menores, né, moram em locais geograficamente desfavorecidos, então a internet, né, o tratamento pela internet viria a oferecer uma oportunidade para essas pessoas, por exemplo. Então, essa é uma das questões. Mundialmente, isso não é só no Brasil, não. Isso, mundialmente, a ideia é essa mesmo. Uma outra questão que aparece é que muitas pessoas... acontece o que a gente chama de estigma internalizado. Então, a pessoa ela internaliza que ela é estigmatizada porque ela é alcoolista. Então, ela deixa de buscar tratamento. Isso também já tem sido mostrado. Essas pessoas, por exemplo, que eu estava falando do nosso grupo da internet, são pessoas que estão em casa bebendo, elas até trabalham, né, elas têm uma vida, não estão, né, num estado gravíssimo, mas elas deixam de buscar tratamento porque elas internalizam esse estigma. Então, o tratamento pela internet também vem, né, oferecer uma oportunidade para essas pessoas. Tem um projeto nos Estados Unidos, por exemplo, que eles fazem um tratamento para pessoas que residem na zona rural. Então, é um local difícil de difícil acesso, né? O usuário ele não necessariamente tem internet na casa dele, mas ele pode ir até o posto de saúde, né, e fazer o tratamento lá. Então, eles estão fazendo essa pesquisa lá também. A gente ainda não fez, mas é uma coisa que a gente gostaria de fazer. Eu vi que você usou um termo diferente para selecionar a pessoa que tem algum problema com álcool. É alcoolista? Alcoolista. Tá.
Que a gente geralmente falava alcoólatra. Alcoólatra não é usado. Depende da linha que a pessoa trabalha, mas o alcoólatra ele traz uma carga, né, de estereótipo, né, de que ele, como se ele fosse o álcool. Eu tenho problema. Uhum. Eu sou um problema com álcool, e não eu tenho um problema com álcool. O alcoolista, ele traz, igual é flamenguista, né? Então, eu sou várias coisas e tenho também um problema com álcool. E como que o pessoal que está em casa, por exemplo, que sabe que tem um consumo diferenciado, excessivo de álcool, mas às vezes não se considera um alcoolista, por exemplo, que esse é um fator comum, Esse né? é um fator comum. Quais são os critérios que ela deve levar em conta para se analisar, uma autoanálise, né, e perceber que ela tem um problema com algo, que ela precisa procurar ajuda? A principal característica das pessoas que têm problema, elas começam a apresentar problemas em diversas áreas da vida dela, né? Então, coisas que ela fazia antes, ela começa a deixar de fazer. Ela começa, por exemplo, a constantemente ter problemas ocupacionais. Então, ela começa a parar de chegar atrasado com frequência, começa a, por exemplo, ter muitas brigas em casa devido ao problema ao consumo de álcool ou de outras drogas também. Ela começa, por exemplo, a se expor a risco com frequência, né? Então, no início, nem problema de saúde, o problema de saúde não é tão perceptível. No início, são mais os problemas psicossociais que são mais perceptíveis, né? Então, a pessoa tem que começar a prestar atenção. E, ainda assim, ela continua a fazer o consumo. Então, ela começa a ter uma série de problemas com frequência e, ainda assim, ela continua o consumo. Então, esse é um alerta que você começa a observar, né? As pessoas estão te falando, né, você está bebendo demais, você está demais, e a pessoa continua, né? Então, seria esse é um caminho do abuso, né? Que é um diagnóstico antes da dependência propriamente dita, mas já é um caminho. Olá, é um negócio interessante que você está falando, porque a gente percebe hoje que é o seguinte: o pessoal vai para um bar, aí começa a primeira cerveja, a segunda, a terceira, e de repente tem 3 caixas de cerveja lá no cantinho que já tomaram. E as pessoas não percebem que elas estão com consumo excessivo. Por que eu estou te falando isso? A pesquisa da OMS mostrou que o consumo médio na Lituânia, que é campeão mundial em consumo de bebida, são 17 litros por ano por habitante. E no Brasil a gente está com mais ou menos 6, mais ou menos essa média. E também essa mesma pesquisa estava falando sobre que tem 3 milhões de pessoas na idade entre 14 e 16 anos que fazem uso excessivo de álcool. Então, por exemplo, você está falando, a criança, o adolescente hoje está muito ligado à internet. Nessa pesquisa que vocês fizeram, vocês têm assim, alguma informação desse pessoal que já estão criando quase uma dependência nessa faixa de 14 a 16 anos? Porque todo mundo acha normal hoje um adolescente estar bebendo, mas não é normal, né? A pesquisa da OMS mostra isso. Vocês têm alguma coisa ligada diretamente a esse público catalogado e já tem alguma coisa feita nesse sentido? Tem sim. Não a gente, né? Não é aqui da UFJF, mas a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, a SENAD, ela já fez vários levantamentos para adolescente, para a população em geral, né? E tem mostrado, de fato, que o consumo de álcool e de outras drogas está acontecendo cada vez mais cedo. Não só a partir dos 14 anos, mas começa a partir de 10 anos, 11 anos, né? Então, isso com certeza é muito grave, né? O que, do ponto de vista, se for pensar em prevenção, quanto mais tarde iniciar o consumo, melhor para essa pessoa, né? Começar mais cedo acarreta vários prejuízos. Então, isso é realmente muito sério. O pessoal tem bebido mesmo, né? Tem um monte de estudos, um monte de projetos no Brasil sendo feitos para prevenir o uso de álcool e outras drogas nessa faixa, principalmente nas escolas. Então, o ideal é que isso seja feito nas escolas, né? Para a pessoa começar a prestar atenção, né? Para aquele adolescente prestar atenção, que não é exatamente, vamos beber, né? O que acontece muito na faixa mais nova, não necessariamente com adolescente, mas, por exemplo, com o jovem adulto, que é o jovem universitário, etc., tem um padrão que a gente chama de binge, que é o bebedor do final de semana. Né? Então, aquela pessoa que não bebe nada dia de semana, não usa droga nenhuma, chega no final de semana, sexta e sábado, e bebe muito. Então, esse é o padrão que a gente chama de binge. Tem um monte de gente que não tem problemas, assim, não desenvolve dependência com esse padrão, mas tem gente, por exemplo, que não bebe todo dia, que bebe só no final de semana, mas que é dependente. Né? Então, quer dizer, essa pessoa tem um consumo
bastante pesado. O jovem, ele acaba sendo usuário de risco, por exemplo, qual que é o problema? Ele se expõe a risco, ele bebe, sexta-feira, se acaba lá no bar sexta-feira e pega o carro. Ou então pega a moto e vai dirigir, né? Ou então fuma maconha e vai pedalar. Né? Então está se expondo a risco. A questão sempre é se expor ao risco. Até sobre isso, é interessante fazer remeter a 2 dias atrás. Né? A gente teve aqui na mesa de debates uma discussão sobre o bairro Alto dos Passos, que está acontecendo muito exatamente esse fato. Né? O uso de bebida alcoólica, casos de pessoas urinando na rua, que provavelmente tem a ver com isso também. E tem sido um transtorno social para a região. Até recentemente na mídia está sendo falado que vão criar um posto da polícia lá naquela região por causa dessa desordem social forte, que tem muito a ver com a questão da bebida. O adolescente não pode utilizar a bebida alcoólica, mas há uma possibilidade muito grande que está sendo passado por adultos essa questão. A própria família mesmo. Exato. Será que o trabalho não tem que ser um trabalho mais amplo do que somente com a pessoa que está com a dependência, mas com a família inteira e talvez os amigos, talvez uma coisa mais coletiva? E aí vem a minha pergunta, o online tem que ser individual ou pode ser um grupo de, 2 amigos, 3 amigos? A eficácia é menor, é maior? Já foi feito algum tipo de... Já, com certeza. Tem vários estudos que mostram que o tratamento tem o melhor prognóstico é o tratamento com a família. Principalmente com o adolescente. Mas não é só com o adolescente, não. Isso mesmo o alcoolista mais velho. Né? Apoio. O apoio, esse apoio todo. Não é nem só o apoio. Quando tem um alcoolista na família, a família inteira muda. Então, o tratamento tem que ser com, assim, né, se puder ser com essa família toda para mudar as relações, por incrível que pareça, às vezes a família, sem querer, acaba mantendo isso um pouco, assim, né? Piora, em vez de melhorar, em vez de ser um suporte, acaba sendo mais um fator de risco. A gente trabalha muito com fator de risco e proteção. Então, a intervenção com a família é melhor ainda, se puder ser com o contexto dos amigos, etc., excelente. Nesse caso aí, em geral, é mais quando é um trabalho preventivo, né? Quando é grupo de amigos, por exemplo, você consegue fazer mais como um trabalho preventivo. E com relação à terapia, sim, ela pode ser feita em grupo, não tem problema nenhum. Inclusive, lá na resolução do Conselho, ela permite, né, do Conselho Federal de Psicologia, ou individual. As pessoas, quando eu vou buscar tratamento, em geral, eu tendo a querer fazer o tratamento individual. Mas depende, né? O terapeuta ele vai fazer uma avaliação e, às vezes, é mais adequado para você a terapia de grupo, às vezes é de família, às vezes é individual. Então, depende do caso. Ótimo. E tem um público que vocês, nas pesquisas, identificaram como o principal? Seriam homens ou mulheres, idade? No nosso tratamento, são esses dois estudos diferentes que eu estava te falando. O da internet, ele é para homens e para mulheres, o grupo que vem do site, para homens e mulheres. E são pessoas, né, que são mais relativamente jovens, que têm um nível socioeconômico e educacional mais elevado. Então, essas pessoas têm se beneficiado e têm buscado mais esse tratamento. Aqui, o presencial, não. O que acontece no CPA, não. Então, tem sido pessoas mais velhas, né, e, curiosamente, ambos têm tido resultados muito semelhantes. Então, não posso te afirmar que agora esse tratamento está funcionando somente para esse grupo de pessoas. Para os dois grupos que são diferentes, que a gente está oferecendo o tratamento, os resultados têm sido bem semelhantes. Mas fora do projeto, vocês identificam o alcoolismo mais forte em algum grupo etário, no sexo? O grupo que tem um perfil mais severo são homens, né? Isso é historicamente. São homens mais velhos, né? Até porque bebe há mais anos, né? Há mais tempo, e com a faixa, com o nível socioeconômico um pouco mais baixo. Então, esse é o perfil mais grave de todos, mas não é o único, está longe de ser o único. Né? Hoje em dia, no Brasil, a gente tem percebido que a dependência entre mulheres também aumentou muito, que isso é uma novidade, né? Até alguns anos atrás não tinha tanto assim, e também aumentou em idosos, que é um grupo também que começou a beber mais. Né? Não só beber, os idosos hoje têm uma porcentagem grande de pessoas que são dependentes de medicação, né? Remédio para dormir, que tem, do ponto de vista de cérebro, é o mesmo efeito do álcool. Então, essa pessoa bebe e toma remédio para dormir normalmente. Né? Vou lá no posto, o médico me dá um remédio normalmente.
né? Então, são grupos diferentes que, na verdade, têm aumentado o consumo em todas essas faixas etárias. A única droga que diminuiu no Brasil foi o tabagismo, por causa da campanha forte que vem acontecendo nos últimos anos para tentar reduzir. Então, isso reduziu. Agora, as outras substâncias, não. E esse tipo de trabalho, que seria terapia online, ela poderia ser utilizada para o tratamento de outros problemas? Tem vários estudos. No Brasil, não tem ainda, né? Tem um estudo na UFJF que está começando agora para tratar fobia social. Mas tem vários outros para tratar depressão, fobia social, ansiedade, né, comer compulsivo, muitas outras questões. Isso do ponto de vista quando é um assunto específico, né? Mas no consultório mesmo, os terapeutas têm tratado normalmente. Você vai lá, estou com uma questão, gostaria de tratar, e faz terapia presencial, a terapia online. Ele comentou ali sobre da família, né? Eu acho que uma questão realmente importante na terapia de envolver a família, porque às vezes em casa tem alguém que bebe e tudo mais, e às vezes é uma coisa que ela toma coragem, ou é introvertido demais, é um engate emocional que a pessoa tem que faz ela beber, e às vezes a família não percebe isso e acaba julgando, o que faz aumentar ainda mais o álcool, Exatamente. né? Bebe por falta de vergonha na cara ou algum outro motivo, e acaba julgando como se a pessoa quisesse realmente fazer aquilo ali. Às vezes a pessoa internamente está fazendo um esforço para parar de beber, mas vê esse julgamento de dentro da família, e aí a pessoa continua bebendo e isso vai prolongando. Exatamente. Né? Então essa terapia com a família eu acho que seria... Exatamente. Isso é uma das questões que, mesmo quando a família não participa do tratamento, pelo menos alguns contatos é importante ter, né, de orientação, para que a gente possa esclarecer o que é o alcoolismo. Então, o alcoolismo, ele não é uma falta de caráter, não é uma questão moral. A pessoa, ela vai se tornando... o problema com o álcool ele vai acontecendo ao longo do tempo. Quando ela percebe, aquilo já aconteceu. E ela não consegue mais parar. Se ela conseguisse parar, a maioria dos alcoolistas que você conversa, com os dependentes, ele percebe que ele está com problema, mas ele não consegue. Por quê? Porque a doença se instalou naquela pessoa, naquele momento, né? Mas a gente chama isso de comportamento aprendido, né? Ela vai aprendendo a desenvolver esse comportamento. Mas isso pode ser desaprendido também. Então, chega um ponto que ela precisa de ajuda, né, externa. Se tiver o apoio da família, é fundamental, muito melhor, né? E a família, por que é importante essa orientação? Para que ela possa saber o que fazer, porque a família também não sabe o que fazer, né? Ela acusa porque às vezes é o que ela sabe, o que é possível. Às vezes está tão desesperado, já aconteceu tantas coisas, né? Então é o que é possível ali na hora, sem vergonha, porque esse alcoolista, em alguns momentos, ele consegue parar e de repente ele volta de novo. Porque às vezes não bebe todos os dias, né? Exatamente. Fica uma semana sem beber e de repente vai e bebe muito. E é assim mesmo. E chega causando todos problemas. Todos são assim. Isso também acontece com outros problemas psiquiátricos. Por exemplo, depressão. A pessoa não fica em depressão todos os dias, eternamente, durante anos. Tem fase que ela melhora. Então ela acha que ela não tem. Então eu fico 2 semanas super bem. Né? Aí depois recai de novo. Então é assim que esse é o processo. Tem até uma dúvida específica sobre essa questão da terapia online, que assim, o dia que é agendada a terapia, ele é específico relacionado com o consumo? O horário é escolhido pelo próprio, vamos dizer assim, internauta ou pelo próprio usuário? Ou é escolhido pelo terapeuta? E qual que é a frequência também? O encontro é 2 vezes por semana, dependendo do caso, ou diário? Qual que é o horário e dia e qual que é a frequência? Depende. Acontece, igualzinho acontece a presencial. Então, por exemplo, o terapeuta e o cliente, eles vão marcar qual é o melhor horário para aquele dia. Eu posso na segunda-feira de manhã. Então, é de acordo com a agenda normal. Em geral, acontece 1 vez por semana, né? No nosso protocolo, 1 vez por semana. Tem outros que podem ser 2 vezes por semana. E desmarca ou remarca exatamente igual. Dura 1 hora o tratamento, fica lá 1 hora no Skype, como se fosse uma terapia. Entendi. Não tem diferença nenhuma. Nesse caso, né, que é por Skype. Tem outras modalidades que chama assíncrona, que é tudo por e-mail. Então, a pessoa, por exemplo, faz um acompanhamento por e-mail, é uma outra forma de tratamento. Eu não conheço nem isso, por exemplo, para usuários de álcool, não tem sido feito dessa forma. Né? O que é livre é essa auto-aplicada, por exemplo, essa intervenção do site lá. A pessoa entra no site a hora que ela quiser, então ela vai... Desculpa, você quer fazer uma pergunta? A gente tem que ir para o intervalo, mas
Pode fazer. Pode. Laísa, sobre a questão dos jovens, a gente vê no contexto social do jovem que às vezes até ele é meio condicionado a beber por estar naquela fase, e os amigos fazem isso, então se não faz fica uma coisa meio recriminada, então é meio que uma inserção social ali, a questão da bebida e tudo e tal. E a gente sabe que esse contexto social ele está muito presente na escola, né? É um espaço onde isso acontece. Você, por acaso, tem algum case assim você já comentou que existem esses trabalhos na escola de prevenção. Você tem algum case assim de sucesso para falar para a gente? E tem a possibilidade desse projeto, ele tá também em parceria com as escolas, inclusive nas redes públicas, né? Às vezes o aluno não tem o acesso ao computador, assim, ter essa acessibilidade mesmo para o aluno. Com relação à primeira pergunta, tem algumas iniciativas já sendo feitas no Brasil, né? O que não funciona? Por exemplo, você chegar numa escola e fazer uma palestra. Apenas informar o adolescente não é uma coisa que tem grandes resultados. Claro que é melhor do que nada, né? Então, outra coisa que funciona pouco, você fazer intervenções muito dramáticas com o adolescente. Por exemplo, se você beber, você vai morrer. Se você não sei o quê. Então, para o adolescente, isso é muito complicado, porque ele está vendo ao lado dele que tem um colega que não morreu, entendeu? Então, você tem que trabalhar de uma forma mais verdadeira, vamos dizer assim. Funciona, esse tipo de intervenção funciona para aquele adolescente que também não é muito... Ele mesmo, às vezes, já é assim, a família é toda assim, então... ele nem chega perto, né? Mas para aquele que está mais ou menos, que é o que tem uso de risco, que é o mais que precisa de intervenção, então não funciona muito. Então, o que funciona? Projetos mais amplos, né, de prevenção na escola. Então, a escola toda tem que estar envolvida. Nem é só com relação ao uso de álcool e outras drogas, mas outros assuntos, né, de prevenção para o jovem. Isso que funciona mais, né? Tem algumas iniciativas no Brasil, em São Paulo, em Juiz de Fora a gente não fez, tá? Mas em São Paulo tem. E, no nosso caso, o nosso projeto específico, agora, nós não estamos trabalhando com adolescente. A gente está trabalhando só com adulto, começamos por adulto. O que a gente está fazendo é buscar parceria com os postos de saúde. Então, a gente está visitando os postos de saúde, a gente fez uma parceria com o CAPS-AD, né? Então, chegou lá algum perfil de pessoa que não se adequa ao tratamento ou que não tem vaga, né? Encaminha para a gente. Então, isso a gente está fazendo. Com as escolas, a gente não está fazendo ainda. Bom, a gente precisaria de um programa inteiro para falar desse tema, né? A gente vai para mais um rápido intervalo e já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.